Vamos conhecer neste vídeo uma nova história deste livro, Grandes Vozes do Além, onde poderemos refletir a respeito de escolha e consequência da escolha. A lição que vamos conhecer é a número 25 e o título dela, Um Caso Singular. Anotação: noite de 1º de dezembro de 1955. Com grande reconforto para o nosso grupo, quem comparece para o serviço de instrução é o espírito Luiz Alves, que, em estado de sofrimento, se comunicara anteriormente em nossa agremiação. Comovendo-nos a todos, ofereceu-nos a sua história, que ele mesmo considerou como um caso singular. Eis o relato do Espírito. Chamo-me Luiz Alves, e trazido ao recinto por devotados instrutores, recomendam que eu vos fale alguma coisa acerca de meu caso, que, indiscutivelmente, se partisse de outra criatura, talvez não me recebesse crédito algum, na hipótese de encontrar-me ainda encarnado entre os homens. Tão triste quão bizarra, minha história provoca impressões diversas, desde a agonia ao riso franco, fazendo de mim um sofredor e um truão. Muitas almas aparecem no berço a fim de lutar, e muitas se escondem no sepulcro para aprender. Nasci na terra para cumprir determinada tarefa no socorro aos doentes, sob o signo da solidão individual, para que mais eficiente se tornasse meu concurso a benefício dos outros. Porém, em chegando aos 30 de idade, e vendo-me pobre e sozinho, apesar dos múltiplos trabalhos de enfermagem que me angariavam larga soma de afetos, entreguei-me acovardado ao desespero, e com um tiro no coração aniquilei meu corpo. Ah, meus amigos, desde esse instante começou a minha odisseia singular, porque me reconheci muito mais vivo do que antes, continuando ligado à minha carcaça inerte. Não dispunha de parentes ou de amigos que me solicitassem os despojos. Entregue a uma escola de medicina e chumbado ao corpo, passei a servir em demonstrações anatômicas. Completamente anestesiado, ignorava as dores físicas, não obstante, cortado de muitos modos. Contudo, se tentava afastar-me da múmia que passara a ser minha sombra, o terrível sofrimento, a expressar-se por inigualável angústia, me constringia o peito, compelindo-me a voltar. Dezenas de médicos jovens estudavam em minhas vísceras os problemas operatórios que lhes inquietavam a mente indecisa, alegando que meus tecidos cadavéricos eram sempre mais vivos e mais consistentes, mal sabendo que a minha presença constante lhes mantinha a coesão. Ninguém na terra, enquanto corpo denso, pode calcular o martírio de um espírito desencarnado, indefinidamente jungido aos próprios restos. Minha aflição parecia não ter fim. Chorava, gritava, reclamava, mas, por resposta da vida, era objeto diário da atenção dos estudantes de cirurgia, que procuravam em mim o auxílio indireto para a solução de enigmas profissionais,
a favor de numerosos doentes. Ouvia a meu respeito incessantes observações que variavam do carinho ao sarcasmo e do ridículo à compaixão. Muitos me fitavam com piedoso olhar, mas muitos outros me sacudiam de vergonha e de sofrimento através dos pensamentos e das palavras com que me feriam e ofendiam a dolorosa nudez. Com o transcurso do tempo, desgastou-se-me a vestimenta de carne nas atividades de cobaia, mas ainda assim, professores e médicos afeiçoaram-se-me ao esqueleto, que diziam original e bem posto, e prossegui em meu cárcere oculto. Habitualmente, assediado por aprendizes e estudiosos diversos, suportava, além disso, constante visitação de almas desencarnadas, viciosas e vagabundas, que me atiravam em rosto gargalhadas estridentes e frases vis. 26 anos decorreram sobre meu inominável infortúnio, quando certo dia, a desfazer-me em pranto, recordei velho amigo, o nosso Mitter. Bastou isso, e ele me apareceu eufórico e juvenil, como nos tempos da mocidade primeira. Compadecido, ouviu-me a horrenda história, e aplicando as mãos sobre mim, conseguiu libertar-me dos ossos e trazendo-me à vossa casa. Respirei aliviado, como que a refundir num corpo diferente do meu, que ele designou como sendo um instrumento mediúnico. Consegui, enfim, chorar e clamar por socorro. Vossas palavras e vossas preces, ao influxo dos benfeitores que nos assistem, operaram em mim o inesperado milagre. Reconfortei-me, reaqueci-me. E de volta ao domicílio, depois de passar por algumas horas em vosso templo de caridade, vim a saber que, graças a Deus, apesar do suicídio em meu tremendo suplício moral, conseguira cumprir a tarefa de amparo aos enfermos durante o tempo previsto. De regresso a casa, ó grande felicidade, Dr. Mitter e eu observamos que com a minha ausência, o velho arcabouço, apesar de protegido com segurança, se arrojara ao piso da sala, partindo-se a grande coluna. Meu coração pulsava de alegria, porque a minha insubmissão não conseguira modificar o aresto justo da lei. E naquela hora meu júbilo acentuara-se, porque a maneira do pássaro agora livre, fitava feliz a gaiola desfeita. Banhava-se a paisagem no sol de rutilante manhã. E um velho professor penetrou o recinto, sendo abraçado por nosso amigo, que lhe segredou algo confidencialmente aos ouvidos. O encanecido preceptor não nos viu nem ouviu com os sentidos corpóreos, mas, registrando a palavra do benfeitor em forma de intuição, ordenou que os meus velhos ossos fossem queimados como resíduo inútil. Desde então, livre e calmo, consagrei-me à vida nova e, visitando-vos na noite de hoje, para exprimir-vos jubilosa gratidão, ofereço-vos meu caso, não para que venhamos a rir ou a chorar, mas simplesmente
a pensar Luiz Alves. Temos aí então o relato de um espírito denominado Luiz Alves, que na noite de 1º de dezembro de 1955, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, esse espírito relatou esse caso que acabamos de conhecer, um caso singular. Seu relato foi registrado, foi gravado, posteriormente foi transcrito para o papel e depois inserido neste livro que estamos estudando, Vozes do Grande Além. E ao terminarmos a leitura deste texto, a gente já tem um primeiro entendimento logo de saída, logo de cara. Terminando a leitura, a gente já entende uma primeira coisa. E o que seria essa primeira coisa? Vamos ao último parágrafo, as últimas palavras de Luiz Alves nesse texto. Quando ele diz o seguinte: ofereço-vos meu caso, não para que venhamos a rir ou a chorar, não, mas simplesmente a pensar. Então ele está oferecendo o caso dele para que a gente possa pensar sobre a história que ele viveu, a experiência que ele passou. Refletir. Mas se a gente voltar no início do texto, onde nós temos a primeira anotação, a anotação do trabalho da noite, nós temos a seguinte colocação: com grande reconforto para o nosso grupo, quem comparece para o serviço de instrução. É o Espírito Luiz Alves. Serviço de instrução. E logo à frente, quando ele começa o seu relato pessoal, Luiz Alves diz o seguinte: trazido ao recinto por devotados instrutores. Então ele foi levado ao recinto daquela reunião por devotados instrutores. Ou seja, isso aqui é uma instrução. Instrução. Uma lição, um recado para que nós possamos aprender com a experiência de Luiz Alves. Para que a gente não tropece onde ele tropeçou. Para que a gente não entre pela porta que ele entrou. Porque aí a gente já sabe o resultado dessa escolha. Toda escolha gera uma consequência. Toda porta aberta na qual a gente entra, haverá uma nova situação que iremos vivenciar. Luiz Alves abriu a porta, ninguém empurrou ele porta dentro. Ele abriu e entrou. Ele escolheu. Ninguém escolheu por ele, ninguém escolhe por mim. Eu escolho. A partir daí, a consequência da minha escolha é minha responsabilidade. Então eu preciso aprender a escolher melhor. Com mais inteligência, mais sabedoria, mais paciência e mais prudência. Nós não somos prudentes e escolhemos de qualquer jeito. Impacientes, irritadiços, destemperados, mirando sempre certos resultados que a curto prazo muitas vezes nos retornam o que desejamos, mas a longo prazo nos trazem muita dor de cabeça e muita dificuldade para reorganizar o resultado dessas escolhas. Então já passou da hora da gente começar a escolher melhor. Ele fez uma escolha, teve um resultado. Qual foi a escolha de Luiz Alves? Porque se ele não tivesse feito essa opção,
o seu estudo não estaria nesse livro. Um caso singular, e de fato é singular. Qual foi então a escolha que, ao final, trouxe ele para fazer parte deste livro? Um caso singular. É a lição número 25. A escolha dele foi a seguinte: aos 30 de idade, entreguei-me acovardado ao desespero, e com um tiro no coração aniquilei meu corpo. Foi um suicida. Luiz Alves foi um suicida. Essa foi a escolha, essa foi a opção que ele fez nessa experiência. Teve consequências no plural. Não é uma consequência. São consequências de uma mera escolha. Olha a importância de saber escolher, saber decidir. Por que que ele cometeu isso? E qual foi o resultado? Vendo-me pobre e sozinho. Pobre e sozinho. Essas duas questões afligiram Luiz Alves. E ele não suportou. Ele diz uma informação aqui muito importante. Nasci na Terra para cumprir determinada tarefa no socorro aos doentes. Ele nasceu com isso já organizado. Organizado aonde? No seu plano reencarnatório. Isso já estava previsto. Essa era a tarefa de Luiz Alves. Trabalhar na seara de amparo aos doentes. Por N motivos, logicamente ligados ao passado espiritual de Luiz Alves. Uma questão pessoal. O seu plano reencarnatório foi desenvolvido, antes dele reencarnar, por técnicos espirituais que detêm um conhecimento elevado, que detalham ali com muito cuidado, cuidadosamente, o plano reencarnatório de quem vai mergulhar na carne. Já estava definido, antes dele reencarnar. Irá trabalhar com doentes. Com mais uma questão. Não era só a questão de trabalhar amparando, socorrendo, mas também sob o signo da solidão individual, com um outro motivo. Para que mais eficiente se tornasse o seu concurso a benefício dos outros. Então o plano reencarnatório dele trazia essas questões. Será pobre, irá viver sozinho, irá trabalhar na seara de acolhimento aos doentes, socorro aos doentes e na solidão. Ah, mas é muito pesado. Isso foi definido antes dele reencarnar, ele já sabia disso. Claro, quando a gente reencarna, essas questões ficam no esquecimento. Mas lá no fundo, alguma coisa diz pra gente, esse é o teu caminho. Esse não é o teu caminho. Existem alertas que acendem dentro de nós. Intuição, subconsciente, consciente. Os nossos mentores conversam com a gente durante o sono. Mas aí tinha uma questão aqui. Esse era um lado. Trabalhar com doentes, na solidão, pobre. O trabalho de enfermagem me angariava larga soma de afetos. É o outro lado. Quanto mais ele se dedicava aos doentes, mais afeto ele recebia para que ele pudesse suportar a carga das dificuldades. Prova e expiação. Não era gratuito a situação, não era gratuita a situação de Luiz Alves. Muito pelo contrário,
Era a oportunidade dele se reequilibrar, se reajustar perante as leis que provavelmente ele não cumpriu. Por isso, a prova é colocada, a expiação é colocada, não a título de castigo, de tortura, mas sim para que o homem e a mulher possa se reajustar. É uma benção, é uma dádiva. E tinha prazo para acabar. Claro que ele não sabia, mas a gente sabe. E depois que ele desencarna, ele fica sabendo. Ele tinha um prazo exíguo para passar por essas provas, por essas expiações que foram colocados na vida, na caminhada de Luiz Alves. 56 anos. 56 anos não é nada. 56 anos passa assim, é um sopro de vida. É um sopro. Nós, como espíritos imortais, nós temos milhões de anos de existência. Milhões. E o que são então 56 anos? Perto de 500 mil, de 1 milhão, de 5 milhões, de 100 milhões de anos que os espíritos têm. O que são 56 anos? Em que ele passaria trabalhando, se dedicando integralmente ao outro. Isso é um presente. Presente, não é castigo. Claro que ele encarou isso com muita dificuldade e se entregou acovardado ao desespero. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Quando que a covardia e o desespero foram bons conselheiros? Não, não são bons conselheiros. Se suicidou. E aí qual é o resultado? O resultado para todo suicida é esse aqui. Todo suicida terá uma primeira consequência logo no instante seguinte em que ele retoma a consciência. Por quê? O suicida, ao cometer o ato, naturalmente, ele mata, ele assassina o corpo e o seu espírito vai ficar inconsciente durante um período, por causa do impacto daquele ato. Quando ele tomar novamente consciência, ou seja, despertar no plano espiritual, essa é a primeira consequência para todo suicida. Suicida consciente e inconsciente também. Qual é a consequência? Essa aqui. Reconheci-me, depois de desencarnado, muito mais vivo do que antes, continuando ligado à minha carcaça inerte. Está aqui a primeira consequência do ato pós-suicídio. Está aqui. Reconheci-me muito mais vivo do que antes. Ele percebeu que o que ele fez não surtiu efeito, porque ele queria fugir de algo. Ele queria fugir de alguma coisa. O suicida deseja acabar com algo. Algo que está ali lhe trazendo sofrimento. É isso que ele quer. O importante é entender o seguinte. O que está me fazendo sofrer? A causa do meu sofrimento está onde? Em que lugar? Onde que ela está alojada? Onde está a raiz do meu sofrimento? Está no corpo físico ou no corpo espiritual? O sofrimento relacionado à depressão, a síndromes, a problemas sentimentais, problemas de relacionamento, problemas físicos, tudo isso não está alojado no corpo físico. Está alojado no espírito, é consequência espiritual.
Se eu tenho uma depressão e quero cometer o suicídio para terminar com esse sofrimento chamado depressão, não vou conseguir, porque a depressão está alojada no meu espírito. Sentimento, emoção, razão, inteligência, sabedoria, desejo, instinto. Tudo isso está no espírito, não está no corpo. Se eu tenho um problema físico, ele nasceu no espírito. Porque é o espírito que molda o corpo. É o espírito que comanda o corpo. Então não adianta eu matar o corpo. Porque o meu espírito irá continuar com aquela situação de prova e expiação na qual eu estou passando. Então, o suicídio nunca resolveu nada para ninguém. Não é que resolveu para um, mas para o outro não resolveu. Não resolve para ninguém. Todos os que cometem suicídio, de maneira direta ou indireta, não resolvem suas questões pontuais. Porque o suicídio seria ludibriar a lei que organiza o universo. Seria querer enganar o plano espiritual superior, enganar Deus. Eu vou então aqui fugir dessa prova, dessa expiação, com um ato, né, do autocídio. Claro que não. Claro que não. Então a primeira consequência é essa. Notar que está mais vivo do que nunca. E todo aquele cenário que o espírito vivenciava no corpo físico vai com ele, acrescentado de novos débitos que ele adquiriu. Entre os débitos, o assassinato do corpo, que é um presente, que é uma possibilidade para que o espírito refaça questões que ele deixou em aberto, que ele não fez direito. Então não resolve. Primeira consequência está aqui. Segunda consequência, então, para o Luiz Alves. Ele ficou, então, ligado à carcaça inerte. Ele ficou atrelado ao corpo. Não ligado como nós estamos ligados agora, nesse momento, em reencarnação. Ou seja, eu estou ligado, o meu espírito está ligado ao meu corpo pelo cordão de prata. Cordão da vida. Em um determinado momento, minha experiência no plano reencarnatório vai se encerrar e esse cordão será cortado, será rompido. Não haverá mais a conexão corpo-espírito. E eu seguirei para onde eu tenho que seguir. Se eu cumprir de maneira correta a minha caminhada, de maneira elevada, moral e eticamente. No caso dele, não havia mais a conexão do cordão de prata, porque ele cometeu o suicídio. Esse cordão ele é violentamente rompido. Não é de maneira sutil, pelos técnicos, né, espirituais que trabalham nesta área. Quando há o desencarne, e o desencarne tranquilo, a consciência tranquila, existe uma equipe médica que trabalha nessa situação da separação do cordão, dos vários cordões. Tem um principal cordão de prata e tem outros que são secundários. São alguns. Os técnicos vão então ali fazendo a separação para que o espírito possa separar do corpo definitivamente. O caso dele foi violento. Violento. Mas ele continuava ligado à carcaça inerte. Ele ficou ali imantado. Não que ele quisesse. Ele não queria ficar ali. Ele diz aqui, ó. Se tentava afastar-me da múmia que passara a ser a minha sombra, terrível sofrimento a expressar-se por inigualável angústia.
meio constringia o peito, compelindo-me a voltar. Então ele tentava sair do corpo, se separar, fugir daquela situação. Ninguém quer, né? Ninguém deseja ficar ligado a um corpo que não tem mais vida. Ele tentava fugir. Toda vez que ele tentava fugir, começava a gerar no espírito dele essa angústia terrível, que era mais forte do que ele. E ele retornava para o corpo e ficava junto ao corpo. Apenas ali essa angústia inigualável. Aí a gente não consegue mensurar isso. Só ele sabe. Apenas ali, próximo ao corpo, é que essa angústia não o afligia. O que fazer então? Se ele não conseguia ficar distante do corpo, ele se mantinha lá, nesse cárcere. Cárcere no qual ele mesmo se colocou. E por 26 anos é a consequência seguinte do ato. 26 anos. Pensemos o seguinte, estamos em 2021, mais 26 anos, 2047. O que você pensa sobre isso? Ficar de 2021 até 2047 atrelado a um corpo sem vida. É o caso dele aqui. Um caso singular. Não porque lhe foi imposto. Não porque alguém quis torturar ele, mas porque ele quis. Ele quis. Os 26 anos que faltaram dos 30 para ele completar a tarefa de auxílio ao socorro aos doentes, ele completou esses 26 anos ali, sendo cobaia. Olha que interessante essa questão. A tarefa dele tinha o prazo de 56 anos no plano físico, no plano material. Ele iria permanecer esse período, depois retornaria. A tarefa dele era auxiliar doentes, trabalhando diretamente. Em um determinado momento ele não quer mais trabalhar. Ele quer fugir da pobreza, da solidão que tanto o afligia. E ele comete suicídio. Mas não consegue fugir ao corpo. Como ele não tinha ninguém, nem parentes, nem amigos para solicitarem o corpo, o que a gente faz com esse corpo? Esse corpo está bem conservado, vamos doar à escola de medicina. Foi o que aconteceu. De maneira indireta, ele continuou auxiliando os enfermos. De maneira indireta, a favor de numerosos doentes. Porque os futuros médicos que tinham suas dúvidas, suas dificuldades com relação aos doentes, buscavam no corpo inerte de Luiz Alves o estudo. Muitas vezes encontravam ali respostas. E naturalmente, de maneira indireta, o corpo dele, o espírito dele, a experiência dele estava auxiliando numerosos outros doentes. E assim foi durante 26 anos. Mas ele não passou feliz. Ele chorava, ele gritava, ele reclamava, ele tentava fugir. 26 anos nesse calvário. Desnecessário. Desnecessário. E a resposta da vida era qual? Ele continuava ali atrelado. Quem é que gostaria de ficar 26 anos ligado a um corpo sem vida? É uma boa ideia, então? Ele foi um suicida. Muitas pessoas pensam assim, o cara se matou, então ele vai lá para o Vale dos Suicidas, lá no umbral. Aqui, esse relato nos mostra que não é bem assim. Cada caso é um caso, cada situação é singular.
A gente não pode dizer, fulano se matou, está lá no umbral, no Vale dos Suicidas, ou está junto ao corpo, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a consequência inicial é que ele irá perceber que ele está mais vivo do que nunca. Segundo, que ele não resolveu a questão que ele queria resolver. E terceiro, que terá muita dificuldade para lidar com as consequências geradas a partir da busca pelo suicídio. Então, cada caso é um caso. Não dá para dizer. Não dá para a gente afirmar onde está esse ou aquele. Independente do tipo de desencarne. E Luiz Alves, então, permaneceu lá, junto ao corpo. E aqui tem uma informação que nos ajuda a entender melhor o plano espiritual. O corpo dele mantinha-se conciso, coeso, não por uma questão orgânica, de maneira nenhuma, mas porque o espírito estava lá presente junto ao corpo. Então a presença dele mantinha os órgãos, as vísceras, de alguma maneira, os tecidos cadavéricos, mais vivos e mais consistentes. Era a presença dele que mantinha essa coesão. A partir do momento em que ele se afasta, e em que momento isso acontece? Depois de 26 anos, ele se lembra de uma pessoa que passou pela vida dele. 26 anos decorreram sobre meu inominável infortúnio. A gente não consegue mensurar isso. Não dá. Só ele sabe o que ele passou. Quando certo dia, a desfazer-me em pranto, olha só, depois de 26 anos, ele estava ainda se desfazendo em pranto. Não é brincadeira um sofrimento desse tamanho. As pessoas ridicularizavam ele. Algumas através do sarcasmo. Pensamentos e palavras que feriam e ofendiam. Então, um corpo que esteja ali inerte, pode haver um espírito ali. Daí o cuidado que a gente tem que ter com o pensamento e com a palavra. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. E o pensamento, estou pensando agora. Você não viu nada, você não ouviu nada. Mas o meu pensamento, ele saiu. Porque pensamento é vida. E o pensamento no plano espiritual tem outra conotação. Então ele passou 26 anos sendo humilhado. Ele passou entre a revolta e a resignação e sendo humilhado. Humilhado diariamente. Porque quando a humilhação não vinha via alunos ou professores ou funcionários da escola de medicina, a humilhação vinha por ele mesmo. Ao lembrar-se do estado em que ele estava encarcerado. Então foram 26 anos que a gente não consegue mensurar o nível de sofrimento. Mas aí, recordei-me, velho amigo nosso Mitter. Quem é Mitter? Aqui o texto diz: Mitter é amigo espiritual que por vezes empresta valiosa cooperação ao nosso grupo. É um trabalhador espiritual. Que em algum momento, Luiz Alves conheceu Mitter. E ele se lembra. Quando ele se lembra, olha só, não é que ele fez uma oração pedindo para ajudar. Ele só se lembrou. Só se recordou. Bastou isso e ele me apareceu eufórico e juvenil. Bastou isso. Como nos tempos da mocidade primeira. Eles já se conheciam em algum momento. Eles já se conheceram no passado. E aí Luiz Alves conta a sua história.
Mitter se compadece. Ouviu minha horrenda história e, aplicando as mãos sobre mim, conseguiu libertar-me dos ossos, trazendo-me à vossa casa. Naquele momento era o momento do resgate. Pode ter acontecido o seguinte: cumpriu-se os 56 anos. O plano espiritual superior acompanhou a história de Luiz Alves. Mentores que coordenam as reencarnações das pessoas acompanham suas caminhadas. Então, naturalmente, Luiz Alves estava atrelado a um grupo que não se fazia presente ali, mas observava o que estava acontecendo ali. Quando se cumpriu os 56 anos previstos no plano reencarnatório de Luiz Alves para aquela experiência, pode ter acontecido do mentor de Luiz Alves ter intuído ele a recordar-se de Mitter, que já estava preparado, já sabia da história de Luiz Alves para ir até lá ajudá-lo. Eu estou aqui. Então o meu mentor pode me falar alguma coisa, como acontece aqui no texto. Vamos relembrar aqui quando acontece o seguinte. Quando o professor, logo no final do texto, um professor entra no recinto e vê que os ossos, toda a arcada, o arcabouço de Luiz Alves caiu no chão, quebrou-se. Então esse professor entra e Mitter abraça esse professor e fala no ouvido dele, dizendo: se desfaça desses ossos, mande queimar. O professor não escuta com esses ouvidos, como ele diz aqui, os sentidos corpóreos, mas registra a palavra do benfeitor em forma de intuição. Então o teu mentor fala com você. Você não ouve. Não com esse ouvido físico. Mas você capta espiritualmente. O ouvido espiritual escuta. E a gente chama de intuição. É apenas a escuta espiritual. A intuição é a escuta espiritual. Para o bem ou para o mal. Só isso. A gente chama de intuição. Então ali, o mentor de Luiz Alves pode ter intuído ele, sem que ele percebesse. Pode ter falado apenas um nome. Mitter. Mitter. Ao falar isso, a recordação veio. No que a recordação veio, ele se lembrou, aquela lembrança é boa. Mitter, que já estava ali só esperando, né? Esse pequeno despertar de Luiz Alves se faz presente. Ouve a história. E como Mitter já conhecia toda aquela situação, sabia que era hora de libertar ele daquele cárcere. Acabou. O período de expiação já passou. Mas aí ele liberta e Luiz Alves tem um problema. Qual é o problema? Ele passou 26 anos atrelado a um corpo, então espiritualmente ele está fragilizado. Fragilizado. A partir daí ele precisa de socorro, de ajuda. Ele precisa se refazer. Como que um espírito se refaz? Duas possibilidades, perdão. A primeira possibilidade é ser levado a um posto de socorro ou alguma cidade espiritual e começar um tratamento. A segunda é ele ser levado a uma reunião mediúnica e incorporar um médium. Ao incorporar, ele começa a se refazer, porque ele vai começar a absorver as energias do médium. O médium está lá, de maneira sadia. O espírito enfraquecido absorve
um pouco, não, claro que não é toda, mas é um pouco da energia do médium começa a se refazer. E é isso que acontece aqui. Exatamente isso. Trazendo-me à vossa casa. Vossa casa que ele diz é qual? Essa da reunião onde Chico e um grupo se reuniam para esse trabalho mediúnico. Então, Mitter leva Luiz Alves até essa reunião onde Chico Xavier estava presente. E ele respira aliviado. Refundiu o meu corpo, a refundir-me num corpo diferente. Ele se refundiu num corpo diferente, que é do Chico, com a energia de Francisco Cândido Xavier. Parte da energia. Enfim, consegui chorar e clamar socorro. Ali ele se viu livre. Vossas palavras, de quem está lá na reunião. Vossas preces, de quem está na reunião. Ao influxo dos benfeitores que nos assistem, então haviam lá benfeitores espirituais, operaram em mim o inesperado milagre. Reconfortei-me, reaqueci-me. Ele se refez parcialmente. Ele estava muito fraco. É como aquele viajante que está no deserto com muita sede. Em um determinado momento ele está quase sem forças. Mas ele encontra um oásis. E ali ele começa a se refazer através da água, de um alimento ali natural. Ao sair do oásis, ele já está refeito. Ele não está 100%, mas ele já se refez para continuar uma boa parte da caminhada. É o que acontece aqui. Ele se refez parcialmente, ele se renovou parcialmente. Então ele permanece um tempo ali, como ele diz. Algumas horas ele ficou naquele recinto sendo tratado. Reuniões mediúnicas servem para tratamento de espíritos fragilizados também. Também. Não é só para doutrinar, para conversar, para consultar. Também é tratamento. Ele ficou horas ali, sendo tratado por uma equipe preparada. Como ele diz, em vosso templo de caridade. E aí, ele fica sabendo lá, durante o tratamento, que conseguiu cumprir a tarefa de amparo aos enfermos durante o tempo previsto. Falaram para ele, Luiz, você ficou 26 anos atrelado a esse corpo, porque apesar do suicídio, da sua covardia, do seu desespero, da sua tentativa de fuga, você precisava cumprir a sua tarefa. As questões a gente não sabe por quê, mas ele precisava cumprir. Era essencial que ele cumprisse esses 56 anos de tarefa de amparo. A gente não sabe o porquê. Por isso que ele foi, entre aspas, mantido cárcere do próprio corpo, para que ele pudesse cumprir. Apesar do suicídio em meu tremendo suplício moral, conseguira cumprir a tarefa de amparo aos enfermos durante o tempo previsto. Ele conseguiu. E para ele é uma alegria saber isso. Isso não isenta o ato do suicídio. Na reencarnação futura, ele virá com problemas no coração. Uma cardiopatia, por exemplo. Porque ele destruiu o coração dele. Destruiu. Então, na reencarnação posterior, ele, de fato, retorna com problemas no coração. Muitas vezes a medicina não vai nem saber. Não consegue achar resposta para isso, para aquilo. A resposta não está ali, naquele momento atual, no presente. Está no passado. E ele regressa, então, à escola de medicina. Mas quando ele é
retirado de junto ao corpo, já desgastado, as vestes já desgastadas. Aquela coesão que antes existia, ela se desfaz. Porque era ele, a presença dele, que mantinha coeso todo o arcabouço do corpo físico. E o corpo se desfaz. E aí ele, como ele diz aqui, agora livre, fitava feliz a gaiola desfeita. Livre e calmo desde então, consagrei-me à vida nova, e visitando-vos na noite de hoje para exprimir-vos jubilosa gratidão, ele volta para agradecer. Ofereço-vos meu caso, não para que venhamos a rir ou chorar, mas simplesmente a pensar. Para nos instruir. O que a gente conversou aqui é instrução. Não é invenção, não são minhas verdades, ninguém aqui está julgando, nada disso. Apenas refletindo sobre este caso singular. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.